Então, bom dia novamente. Com muito prazer, a gente começa o segundo simpósio ProfBio, tema 3 em Foco. É um nome que comunica pouco, na verdade, porque tema 3 não explica muito para quem é de fora do ProfBio do que a gente está falando. Mas vai ficar claro rapidinho para quem nos conhece agora, e certamente é um momento muito importante para os nossos mestrandos. Então, eu vou compartilhar minha tela só para uma pequena parte de apresentação, muito breve, porque o que nos interessa realmente é focar na fala que nós vamos ter da professora Viviane. Esse simpósio conta com o apoio da CAPES, que, na verdade, financia o ProfBio como um todo, então não posso deixar de registrar o meu agradecimento nesse período que a gente tem tão poucos recursos disponíveis para o ensino superior, para a pesquisa. Nós conseguimos, inclusive, a aprovação de uma nova turma do ProfBio. Estamos preparando um processo seletivo para mais 500 mestrandos, com ingresso em março, e isso é um prazer muito grande. Então, registro meus agradecimentos à CAPES em nome da UFMG, que é a instituição sede desse programa. Quero agradecer também o CELAM, que é o Centro de Laboratórios Multiusuários do Instituto de Ciências Biológicas, aqui da UFMG, que nos proveu essa sala do Zoom, que permite que a gente não precise controlar o número de pessoas aqui, porque nós temos acesso para muitos participantes. Isso facilitou muito a elaboração, a condução desse processo e viabilizou que a gente divulgasse o evento, que inicialmente seria local, aqui para o UFMG, apenas restrito aos nossos docentes e discentes, para que toda a rede pudesse ter acesso nos momentos que desejasse. Então, foi muito bacana isso, meu agradecimento ao professor José Miguel Ortega, que nos cedeu esse espaço do CELAM. Bom, dito isso, eu vou explicar a motivação desse evento, né? Muito especialmente para a Viviane, que é a nossa convidada número 1, mas para todos os que nos ouvem. Mesmo quem está dentro do ProfBio, muitas vezes não tem total clareza do significado das atividades de aplicação em sala de aula, que são as nossas ASA, que é o foco desse evento, né? A atividade de aplicação em sala de aula é uma transposição direta do trabalho que nós fazemos na formação dos professores de biologia, que são os nossos alunos, todos professores atuantes na educação básica pública brasileira. Esse é o nosso foco e interesse número 0, não é nem número 1, é primeiríssimo de todos. E nós fazemos muita questão de que o exercício de ensino por investigação, de ampliação de protagonismo discente, de implementação de metodologias ativas, seja transposto diretamente para a sala de aula, não depois que o mestrando voltar titulado para a escola dele, mas durante o período que ele está em formação, já aplicar no momento em que a gente começa a trabalhar. Então, são 3 disciplinas, temas. Cada uma delas enfoca uma boa parte dos conteúdos da biologia, e o tema 3, que eu coordeno aqui na UFMG, tem uma coordenação local em cada instituição associada da rede, cada uma das 18 instituições, 19 campi. Nós temos no tema 3 o maior conteúdo de biologia para abordar, né, que é biodiversidade como um todo, ecologia e evolução. Então, dentro desse amplo escopo de biologia, as possibilidades de fazer um trabalho diferenciado em sala de aula são múltiplas, e a gente vê essa riqueza quando analisa os vídeos que os nossos mestrandos gravaram. Normalmente, a gente faz um evento presencial, numa circunstância em que o mestrando tem toda a condição de aplicar a atividade dele, então a aplicação em si, da ideia que ele tem de trabalho, ela é exigida. Mas nesse momento em que nós estamos fazendo as coisas darem certo, apesar de todos os problemas que temos vivenciado, nós autorizamos os mestrandos a criarem uma ideia que eles acreditam ser interessante, apresentarem uma proposta, e se não fosse possível aplicá-la remotamente,
ou quem está com algum tipo de trabalho presencial, com toda a condição de controle sanitário, para não haver nenhum risco, nem para os nossos professores mestrandos, nem para os seus alunos, que fizessem uma abordagem um pouco mais teórica. Então, nós temos vídeos com as duas características sendo apresentados pelos nossos mestrandos, para ganharmos tempo, porque nós só temos 2 sextas-feiras, isso é carga horária da disciplina ainda que esses mestrandos fazem. Nós vamos trabalhar com apenas a arguição, são 15 minutos de arguição por mestrando, 2 avaliadores. Entre esses avaliadores, eu preciso agradecer muito aos professores do tema 3, que se dispuseram, com certeza. Eu, como coordenadora, fiquei meio no fundo para suprir as necessidades, mas foi um quebra-cabeça montar a participação de todas essas pessoas para que os 44 mestrandos possam ser não só avaliados, mas possam discutir a respeito do que fizeram com pessoas que têm interesses parecidos com os deles. Além dos professores do tema 3, nós temos outros docentes do ProfBio, temos egressos do ProfBio, temos doutorandos do ICB, temos pessoas externas ao ICB e ao UFMG atualmente, mas que foram formadas na UFMG e que quiseram participar e nos deram esse privilégio de poder contar. Então, a cada um eu vou agradecer no momento adequado, mas eu já agradeço coletivamente. E, em primeiríssimo lugar, eu preciso agradecer a Viviane, né? Viviane aceitou muito gentilmente fazer essa apresentação aqui para a gente. A ideia era que as palestras do tema 3 em Foco fugissem do assunto de biodiversidade, ecologia e evolução e chegassem à vivência do professor. Daí, foi muito fácil pensar no nome da Viviane, que eu conheci muito recentemente, né, Viviane? Nós estamos fazendo uma formação juntas, uma formação de ensino, com vistas a uma proposta muito bacana de especialização docente em ciências e possivelmente em matemática. Aqui na UFMG a gente não vai começar com matemática, mas só com ciências, e Viviane e eu fazemos a mesma formação, assim como a professora Juliana, que também é do ProfBio, é a nossa coordenadora aqui na UFMG, e várias das pessoas que estarão passando aqui pelo evento também participam conosco. O perfil da Viviane cai como luva nesse evento. Eu já assisti várias falas dela durante a nossa formação e também fora, enquanto eu programava o nosso evento. E o que eu quero destacar é o que eu marquei em azul aí na chamada do Lattes. Vocês podem observar que a formação não deixa dúvidas, é uma formação muito primorosa, ela é docente da Faculdade de Educação da USP, mas o que mais me chamou a atenção no perfil da Viviane foi esse olhar atento ao professor, e é isso que eu destaco, esse fazer docente para transformar os fazeres docentes. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu passo com muito prazer a palavra para a Viviane. Viviane, você fique à vontade, nós podemos conversar com você até às 10 da manhã, preferência com um pequeno intervalo, aí 15 para as 10, mas nós temos bastante tempo, e todos os que nos acompanham podem colocar questões no bate-papo, por escrito, se preferirem, ou podem registrar no bate-papo que eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu peço a Mariana, que é a nossa secretária do ProfBio, que está aqui acompanhando a gente, dando suporte, que vá anotando a sequência dessas pessoas, por causa de eu me perder aqui, é difícil vigiar tudo, né? Para que a gente possa ter uma discussão bem agradável ao final da fala da Viviane, ok? Então, ótima experiência para vocês, sejam bem-vindos, está aberto o nosso segundo simpósio e vamos aproveitar para crescer como professores e como pessoas. Obrigada, Viviane. Denise, muito obrigada à coordenação, né, do curso do ProfBio e também todos os docentes, as docentes que estão envolvidos.
em especial a Denise, nos conhecemos no PED, que é a formação que nós estamos fazendo, né, neste momento, e, assim, a recíproca é verdadeira, né? Também, assim, gostei muito das intervenções da Denise em vários momentos, então, fiquei muito lisonjeada com o convite e aceitei prontamente, porque pensei que seria uma oportunidade muito bacana de conseguir dialogar a respeito do tema e levando também as pesquisas, os conceitos para outras dimensões, outras áreas, né, fazendo novas conexões. E o que eu queria dizer, assim, vendo a proposta do curso de vocês, assim, me identifico demais, porque acredito também muito na formação dos professores, então, esse é ponto fundamental, e uma formação que vai trazer sentido, vai trazer relevância, primeiro para quem, né, está ali ensinando, e isso a gente acredita que tem uma consequência, né, naqueles que, de fato, são o nosso objetivo, que são as alunas e os alunos, né? Então, eu acho que isso guia um pouco a minha fala. Eu vou compartilhar aqui o meu slide. Deixa eu ver só onde ele está. Compartilhando a minha tela, acredito que eu já consiga. Tudo bem? Apareceu para vocês? Já está visível. Tá ótimo, então. Eu comentando assim um pouquinho da minha trajetória e o que a Denise comentou, agradeço as palavras, né, carinhosas. O que eu posso dizer para vocês, assim, eu fui professora da educação básica por mais de 20 anos, então é uma experiência que eu carrego comigo, então, enquanto acadêmica, né, as pesquisas que eu vou elaborando, elas têm muito dessa vivência também na escola, com a interação com as estudantes, os estudantes, então, isso se faz muito forte. Eu perguntei para a Denise qual era o viés, né, da nossa apresentação hoje, e ela comentou comigo que era algo para formação mesmo de educadores. Então, é essa a ideia desta palestra. Eu vou trazer dois temas centrais na minha formação, e que eu trabalho também com formação de professores, e assim, quero que vocês se sintam muito à vontade, porque nem sempre, né, eu trabalho muito na vertente entre a psicologia e a educação, e às vezes alguns conceitos não ficam assim tão claros, então vocês fiquem absolutamente à vontade para fazer perguntas, para me interromper, tá? Como vocês quiserem. E aí, ao final, também a gente pode ter um diálogo, vai ser muito gostoso, tá bom? Então, vamos lá. Para iniciar, eu gostaria que vocês... Vamos fazer uma mobilização inicial, porque a gente vai entrar nesse tema e é muito importante entender o que vocês já entendem por projetos de vida, tá? Então, eu disponibilizei, eu vou colocar no chat o link, também que vocês podem acessar diretamente a página, e coloquem lá 3 palavras que para você definem projetos de vida. Quem tiver com celular também pode pegar aqui pelo QR Code, tá bom? Então, vou dar um tempinho e já eu vou mostrar aqui a nossa nuvem, tá? Já temos aqui algumas colaborações.
Muito bem, vocês podem ir continuando, tá? Quem ainda não conseguiu colocar, pode ir colocando as palavras. A gente vai vendo que tem uma questão do planejamento muito forte, né? A minha hipótese era que isso viria mesmo com muita força. A gente tem uma outra palavra que se destaca, que é futuro, porque um projeto é algo que a gente visa realmente lá para frente, né? Vocês destacam também realização, educação, trabalho, conhecimento. Então, são todas esferas, né, do conhecimento, e penso eu, né, essa é uma formação que possibilite a essa pessoa, né, porque o projeto de vida não se encerra na adolescência, na juventude. O projeto de vida é algo que acontece ao longo da nossa vida, né? Então, vocês estão atribuindo isso bastante à formação, à educação, à realização pessoal, ao trabalho, né? Ter um foco, a questão da felicidade, que é muito importante, né? Da qualidade de vida, a motivação, a palavra motivação acho que é também bem colocada. Agora, sim, a perspectiva que eu vou trazer para vocês hoje, talvez vai desconstruir um pouquinho dessa visão do que vocês estão trazendo. A visão que vocês trazem não está errada, mas ela é incompleta, tá bom? E eu vou tentar sinalizar para vocês por que ela é incompleta, tá bom? Vamos lá agora. Vocês veem a minha tela de apresentação? Está carregando. Pronto. Ok. Tudo bem? Então, vou começar falando para vocês o seguinte, né? A ideia de projetos de vida, ela não é nova, né? E no Brasil ela caiu assim para a gente. Então, vocês que são professoras, professores, né, na escola básica, de repente veio isso muito forte com a base nacional, comum curricular, e também com os documentos, com a reforma do ensino médio. Então, a gente, pelo menos em São Paulo, a gente tem uma diretriz muito forte do Estado. Então, a rede estadual toda segue hoje um currículo em que há disciplina sobre o projeto de vida, né? E há pouquíssima formação também sobre esse tema. E quando a gente olha a formação que é oferecida, ela cai justamente nesses pontos que vocês abordaram, que é o que eu falei para vocês, não está errado, mas é uma parcela do que é o projeto de vida. Então, para a gente começar a mobilizar um pouquinho a respeito desse tema, eu trouxe uma citação de um psicólogo antigo, chamado Thomas Carlyle. Ele diz o seguinte: uma pessoa sem projetos de vida é como um navio sem leme. Então, essa citação nos mostra o quanto que ter um projeto de vida pode ser, né? E vamos pensar nessa metáfora, né? Pode ser uma motivação, como vocês colocaram, né? Para seguir um rumo, né? Agora, imagine, né, um oceano, né, que tem momentos de calmaria, momentos de turbulência. Então, um navio sem leme, ele navega para a direção de onde o mar o levar, né? Então, vem uma onda forte, carrega esse navio para outro lado e ele vai para outros rumos. Agora, quando existe um leme, pode ter uma tempestade, mas o navio vai seguir aquele rumo, né? Mesmo que seja difícil, mesmo que haja desvios de rota, porque eu não posso passar por ali é muito complicado. Então, eu penso que essa metáfora traduz muito do que é o projeto de vida, né? O projeto de vida vai se estabelecendo como algo, um construto interno mesmo nosso, que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida.
Aqui eu trouxe uma primeira citação, eu estou contando um pouquinho desse histórico desse conceito, né? Tem um psicanalista, né, Viktor Frankl, que em 1947 publicou um livro que em português é traduzido como Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Esse psicanalista fundou o que se chama logoterapia, que é a terapia que leva os pacientes à busca do sentido de sua vida. O Viktor Frankl usa a seguinte citação de Nietzsche para embasar também uma parte dos seus estudos. Aquele que tem o porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. E como que o Frankl conseguiu consolidar essa teoria? Ele já era um psicanalista reconhecido, estava escrevendo sobre a logoterapia, quando ele, infelizmente, sofreu as agruras do Holocausto. Então, o Frankl foi para alguns campos de concentração, não um, mas vários. Este livro, justamente, é a experiência do Frankl no campo de concentração. E a primeira coisa que fizeram com ele foi arrancar o manuscrito, que era a única coisa que ele levou para o campo, foi aquilo que ele estava escrevendo. E aquilo foi rasgado, aquilo foi queimado, então ele perdeu tudo que ele tinha naquele momento, ele perdeu familiares, ele perdeu tudo, né? E o que ele vai observar lá no campo de concentração? Que algumas pessoas passavam por aquele horror com mais força do que outras, né? E por que que isso acontecia? Então ele começava a notar que essas pessoas que conseguiam sobreviver àquilo, ou até morrer, mas com de uma forma um pouco mais digna, vamos dizer assim, né? Porque havia assim muita falta de dignidade humana naquela situação, né? Então, como você se submete a uma situação como aquela com alguma esperança? E ele vai perceber que as pessoas que tinham alguém, uma fonte de esperança no mundo, que ele chama de autotranscendência, ou seja, quando não se encerra em mim, mas se encerra também no outro, no mundo, se destina a isso, isso gera para a pessoa uma resiliência maior, uma motivação para viver. E quando a gente perde esse sentido do outro, para que eu sirvo nesse mundo, né? A gente sucumbe à depressão, à toxicodependência e outros grandes problemas que a gente vai enfrentando, né? Então, a falta de sentido na vida, por Frankl, e eu concordo plenamente com ele, é um dos fatores preponderantes para esses problemas que assolam hoje. Penso eu que a depressão é o mal da nossa humanidade atualmente, né? Os índices de suicídio têm crescido muito, e vocês que estão na escola, acredito que vocês devem vivenciar isso, e são situações que muitas vezes você se pega, meu aluno está se cortando no braço, a minha aluna está fazendo postagens com indicações suicidas, como eu faço enquanto educador nessa situação, né? E esses jovens, eu sou mãe de adolescentes também, né? Muitas vezes eles vão sucumbindo às pressões externas, muito sem entender muito bem quem eles são, né? Porque é uma fase de exploração de si. Então, nessa busca, muitas vezes acabam sucumbindo, né? Então, o projeto de vida se relaciona com o desenvolvimento pleno do indivíduo, com seu bem-estar e sua saúde psicológica.
Ele não é um construto da psicologia positiva, ele vem muito da psicologia moral, que é o campo em que eu atuo, mas ele ganhou muita força com o advento da psicologia positiva, que vocês talvez já devem ter ouvido falar. A psicologia positiva, ela nasce em 2000, com o professor Seligman, dizendo que a gente não deve apenas abordar os aspectos negativos do psiquismo humano, mas também aquilo que são as suas forças, as suas habilidades, as fortalezas do caráter, né? Até para que a gente possa entender como seria esse desenvolvimento pleno, esse desenvolvimento ótimo, né? Então, a dedicação ao projeto de vida cria firmeza e estabilidade emocional, porque traz uma satisfação psicológica. Então, é uma ideia de que a gente vai construindo internamente um sentido de vida, isso é o projeto de vida. Tá? Não é um planejamento necessariamente. O planejamento faz parte do projeto de vida? Faz. Porque se eu tenho algo que me move, eu vou planejar ações, eu vou me organizar para isso, né? Agora, eu me organizar sem saber muito bem aquilo que faz sentido para mim, então acaba se perdendo. Então, uma fonte do projeto de vida é o nosso autoconhecimento. O conceito do professor William Damon, que é a grande referência nessa área, em inglês, o conceito é de purpose. Acho que eu vou escrever aqui no chat, porque se vocês quiserem algum dia pesquisar a respeito, né? E não tem uma tradução bacana para a língua portuguesa, porque pode ser traduzido como propósito, então em alguns lugares a gente vê como propósito, mas a questão do propósito, ela perde também algumas características do planejamento mesmo, das ações, da forma como você se engaja. E o projeto, a tradução para projeto de vida já leva ao oposto, por isso que a gente acaba entendendo o conceito de uma forma parcial, né? Então, o que é a definição do professor Damon? Que o projeto de vida é uma intenção estável e generalizada, ou seja, ele precisa durar um determinado tempo, né? A gente muda de projetos de vida? Sim, né? E até está aqui, né, uma outra referência que eu uso, que é o professor Gilberto Velho, que é da antropologia, que não tem nada a ver, né? Mas ele vai falar da questão dos projetos e dessas mudanças que vão acontecendo, né? Os projetos mudam, sim, mas eles precisam ter um tempo até para que eles possam gerar essa motivação, esse engajamento. E é uma intenção generalizada, por quê? Porque uma vez que eu tenho essa intenção, eu vou aplicá-la em diversas dimensões da minha vida. Então, vamos supor, se a família faz parte do meu projeto de vida, a constituição da minha família, até o meu trabalho é visto como uma forma de garantir o sustento da minha família, por exemplo, né? Então, a gente vê que uma intenção, ela se generaliza nos campos da nossa vida, ela vai se imbricando em tudo, né? Algumas coisas, alguns detalhes não, né? Mas aquilo que nos fortalece, sim. Então, uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o eu, para a pessoa, e esse é um ponto muito importante da teoria, e gera consequências no mundo além do eu. E aí aqui a gente está falando da questão ética, né? Porque quando a gente fala do bem-estar para si e gerando impacto no mundo, na convivência, a gente está falando de ética, né? De valores. Então, o que é muito importante, muitas vezes, vocês estão na escola e existe, primeiro, que projeto de vida geralmente é relacionado com profissão. Segundo, que projeto de vida acaba tendo, assim, como se fosse assim, existe projeto de vida melhor e pior. Isso está errado, tá?
Os projetos de vida podem ser de qualquer tipo e conter qualquer conteúdo, desde que eles tragam para a pessoa essa satisfação psicológica, essa motivação em viver bem, esse desenvolvimento pleno. Então, um projeto de vida em que a pessoa quer se dedicar apenas à sua família, se ela está bem e se isso é fonte da sua realização, e ela vê que ela gera um impacto, esse é um ótimo projeto de vida para aquela pessoa. Outra pessoa tem um projeto de vida ambicioso, que quer evolucionar uma área, né, de conhecimento, por exemplo. Não existe projeto de vida melhor ou pior. O que existe alguns projetos de vida podem ser morais ou não. Né? Em que sentido que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, essa questão do impacto além de si, ela não fica tão clara para a pessoa. Então, muitas vezes, essa motivação está muito centrada no eu, naquilo que eu vou ganhar, na minha própria satisfação, independentemente de outras pessoas. Quando a gente vê que existe essa motivação e ela não tem uma preocupação para além de si, pelo menos explícita, a gente vai verificando que esse projeto vai se encerrando na própria pessoa e deixando um pouco essa questão ética à parte, né? Um outro ponto muito importante é que a gente vai construindo projetos de vida na nossa interação com o outro, com o mundo. Então, existe um campo de possibilidades, que é o que o professor Gilberto Velho fala, dentro do qual a gente consegue projetar. Então, existem limitações, né? E nós estamos sempre nesse intercâmbio entre os nossos projetos e os projetos que são coletivos. Né? Isso é importante para a gente, enquanto educadores, de pensar que o nosso aluno, às vezes a gente espera algo dele, mas o contexto dele não lhe dá essa oportunidade. Então, como nós, enquanto educadores, conseguimos também ampliar esses horizontes, né? E entender que, assim, quando é que a gente constrói um projeto de vida? Ao longo da nossa vida, talvez desde o nosso ventre. Por quê? Porque, na verdade, o projeto de vida está totalmente imbricado na nossa identidade. Todo mundo constitui uma identidade, mas nem todo mundo tem um projeto de vida. Por quê? Vocês devem estar pensando, como assim? Quem não tem um projeto de vida é quem está à deriva. E há pessoas que estão à deriva, elas estão sempre insatisfeitas, elas nunca sabem o que fazer. É aquele lema assim, deixa a vida me levar, né? Ou vou sobreviver. E muitas vezes, e eu digo assim, grande parcela das vezes mesmo, isso não é a gente não está culpabilizando a pessoa por isso, entendam, tá? É uma questão social, é uma questão da interação desta pessoa com o mundo, não é algo assim intencional. Eu estou perdido porque eu tenho intenção de estar perdido, não é isso. Né? É algo que vai se constituindo junto com a vida dessa pessoa. E tem um trechinho aqui do professor Nilson Machado, que eu gosto bastante, que dá bem a entender dessa integração de projeto de vida e identidade. Movemos-nos permanentemente em um terreno pleno de potencialidades, pleno de apelos que vêm de fora e que devem ser articulados com chamamentos interiores do fundo do nosso ser. As alternativas em cada bifurcação da vida não são aleatórias, nem determinadas. Escolhemos tão livremente quanto nossa circunstância nos permite, e quanto a vocação ditada pelo fundo insubordinável da pessoa única que somos. E construímos uma trajetória de projetos absolutamente original que nos identifica como pessoas. Então, a gente entender que nós somos livres para as escolhas,
mas tanto aquilo que vem de fora quanto o que vem de dentro nos traz um campo de possibilidades dentro do qual a gente consegue, de fato, projetar. Né? O projeto de vida tem essa dimensão do futuro, mas ele não é só o futuro. Ele é uma articulação entre o passado, quem nós fomos, quem nos criou, a nossa primeira formação, como nós fomos enquanto adolescentes, adultos, todo esse processo, quem nós somos hoje, a forma como a gente se engaja hoje, então, articula o passado, o presente e aquilo que a gente deseja que está no campo do futuro. Então, essas dimensões estão altamente articuladas, né, na construção dos projetos de vida. E aí eu gosto sempre de ressaltar essa questão, que é a questão dos valores. Por quê? A gente vai entender, a partir de tudo aquilo que a gente estudou, que os projetos de vida são compostos por uma arquitetura em valores. O que isso significa? Que nós, ao longo do nosso desenvolvimento, nós fomos construindo valores e esses valores, é como o professor Nilson foi dizendo, né? É uma troca nossa com o meio. Às vezes a gente vê irmãos gêmeos de uma mesma família e eles têm como valores, têm valores muito diferentes entre si. Por que isso acontece se eles estão no mesmo ambiente, com a mesma família, às vezes frequentando a mesma escola? Porque cada um vai fazer um diálogo absolutamente particular com a realidade, né? E o que a gente vai entendendo? Que os valores são construídos com base na projeção de sentimentos positivos, então, ao longo da nossa trajetória, sobre objetos, pessoas, relações, sobre si mesmos. E a projeção de sentimentos negativos leva à construção de contravalores. O que isso significa? Se eu gosto, se eu valorizo algo, isso se torna um valor para mim, independentemente do que for. Então, por exemplo, a minha professora pode ser um valor para mim. Ter uma boa renda, e suprir as questões básicas da família pode ser um valor para mim. A honestidade pode ser um valor para mim. Então, a gente às vezes pensa em valores, mas pensa em valores clássicos, né? Honestidade, generosidade, são valores fundamentais. E aí digo para vocês, são valores universalmente desejáveis, né? Se nós formos pensar nas sociedades democráticas, né? Que a gente tem que... E esse é um tema candente hoje, né? Vocês sabem o quanto que a gente está vivendo, né, de impactos, né, em relação a esses valores, aqueles valores que eram universalmente desejáveis até 15 anos atrás, hoje em dia são questionados, né? Mas, fechando parênteses, por que também isso acontece? Porque nem todos os valores que nós construímos são valores morais. Então, vocês podem ter, por exemplo, uma estudante que valoriza a violência, ou valoriza a cultura do corpo, o consumo. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguns funks, alguns raps, a gente vê muito assim, a cultura da ostentação, que é algo que impacta diretamente no nosso jovem, impacta nos seus valores, impacta nos seus projetos de vida, porque eles vão querer ser aqueles que eles idolatram, né? Então, se a Anitta faz a tatuagem X, todo mundo acha que isso é o must, né? Sei lá, se a Anitta, gente, que eu não acompanho tão bem, não gosto muito, mas assim, a gente vê assim, quais são os ídolos dos nossos jovens hoje? Qual é a imagem que eles passam, né? Eu dou sempre o exemplo do Neymar, né? Porque eu gosto muito de futebol, já não acompanho mais porque já cansei, né? Mas, assim, aquela Copa de 94 foi algo que me marcou profundamente. Aqueles jogadores, para mim, eles eram heróis, né? E eles, assim, era cada jogo sofrido e eles tinham uma garra
né? Naquela época que eu era adolescente. E hoje, né? Qual é o ídolo do nosso aluno, da nossa aluna? Né? O Neymar, né? Que tem várias questões, não estou aqui para discutir, né? Mas, assim, pensando enquanto ídolo, que é o ídolo que talvez não demonstre mais aquela garra, aquela força, tem atitudes desonestas em campo. Então, assim, a gente vai percebendo que a interação com o nosso jovem vai se dando dentro de todo esse contexto, né, de construção de valores. A formação ética, ela perpassa, por isso que é importante quando eu falo com educadores, né? Se a gente pensa assim, você trabalha com valores na escola? Aí todo mundo fala que trabalha, porque está lá nos planos pedagógicos e tal. Como é que geralmente isso acontece na escola? Geralmente acontece num currículo oculto, né, das coisas que vão acontecendo, acontece um conflito, tem aquele ensinamento em cima daquilo, ou aquela turma fez muita bagunça, o professor vai lá, dá aquele sermão, gente, não pode, eu não estou falando que não deve fazer isso, eu acho que deve, tem momento que a gente precisa, né? Mas vocês vão dizer melhor do que eu a respeito disso. Às vezes você fala uma coisa para o jovem assim, você tem que ser respeitoso, você está desrespeitando muito seus professores, sua família, não sei o quê. Isso resolve? Não resolve. Por quê? Porque a formação ética, ela é muito complexa e ela perpassa as experiências significativas da vida dessa pessoa. Então, vamos pensar assim, momentos em que vocês construíram alguns valores que hoje são importantes para vocês, né? Como que isso aconteceu? Provavelmente não foi porque alguém falou para você que é importante, foi porque você vivenciou isso, né? Talvez por um trauma que você passou, ou algo que você foi muito bem e te gerou uma experiência positiva em relação àquilo. Algo que de fato te mobilizou. Então, isso vai nos dizer que a agência do sujeito é fundamental para a construção de valores e necessariamente para os projetos de vida, tá? Então, isso vira uma chavinha para nós que somos educadores, né? Porque como que eu consigo oferecer experiências significativas para formar o meu estudante, a minha estudante, para além dos conteúdos de biologia. E vocês são de uma área, talvez hoje seja a área mais importante que a gente tem, né? Porque vocês precisam cativar os valores da sustentabilidade. Caso contrário, não temos mais mundo para as próximas gerações. Então, como que vocês podem tornar essa experiência significativa e construir valores dentro daquilo que é tão importante em relação à ciência, à preservação da natureza e todas essas coisas, né? Ao longo dessas experiências significativas, nós vamos consolidando um sistema de valores interno, né? Nesse sistema, nós temos valores que são centrais, aqueles que a gente não abre mão e que constituem a nossa identidade. E eu aposto que vocês devem estar pensando quais são os valores centrais que vocês têm nesse momento, aquilo que de fato constitui vocês, né? E tem alguns valores que a gente chama que são periféricos, então eles transitam. É um sistema fluido, porque às vezes algo que é muito forte para você, você passa por uma situação em que você agiu contra o seu valor. E aí o que acontece? Você sente culpa, vergonha, remorso. Por exemplo, você sempre é muito simpático nas relações com as pessoas, isso é muito importante para você, mas um dia te aconteceu uma coisa e você estava atravessado, você tratou mal uma determinada pessoa. Aquilo te fere de verdade, porque você agiu contra algo que era muito central. E outras coisas não são tão centrais, às vezes a gente acha que é central, mas a gente vai mudando, né, de acordo com as situações.
E tudo isso vai nos constituindo, e o que é importante, né? Alguns psicólogos diziam que toda a formação dos valores, ela se encerrava na adolescência. Hoje, a gente já diz que não. Então, valores, pensem aí na vida de vocês. Essa construção não acaba, né? E a gente vai tendo novos valores ou transformando, dando novos significados aos valores que a gente já tem. E aí, de novo, retomando aqui o professor Damon, William Damon, tem uma citação que eu acho que é muito importante. Esses trabalhos do professor Damon, da professora Anne Kolbe, foram fundamentais para essa área, porque eles estudaram algumas pessoas que são exemplares. Que em inglês, às vezes, tem uma conotação, né, que aqui a gente tem um certo preconceito, mas, assim, pessoas que notavelmente exerciam valores morais. Por exemplo, Madre Teresa, essas pessoas, né? Então, eles foram investigar a vida dessas pessoas e começaram a perceber que não só essas pessoas, mas uma parcela das pessoas, né, de adultos, conseguem integrar, né, a moralidade à sua identidade, de tal forma que os seus objetivos são, ao mesmo tempo, individuais e morais. Ou seja, eles cumprem uma realização pessoal, mas eles têm esse caráter para além de si, e de uma forma muito, assim, entre mil aspas, natural. Não é nenhum esforço que a pessoa faz, é algo que, de fato, constitui a sua identidade, né? E aí, falando um pouco dos projetos de vida e dessa questão ética, os projetos de vida, a gente diz que eles têm 3 dimensões. A dimensão dos objetivos significativos, que são as motivações, aquilo que te move para frente, para o futuro, né? O engajamento, que demonstra o compromisso com esses objetivos. O que seria o engajamento? As ações que a gente vai fazendo, né? E a terceira dimensão, que é o desejo de se conectar e impactar o mundo. Então, se nós perfazemos as 3 dimensões, nós temos um projeto de vida consolidado. Às vezes, a gente fraqueja em um dos pontos, né? E que nos leva a ter projetos de vida, sim, mais parciais, né? E o que é importante para nós, né, pensando nos projetos de vida e nos valores, né, é que essas coisas, elas vão acontecendo na nossa vida, até como o professor Nilson disse, a partir das oportunidades que a gente vive, né? Então, muitas vezes, a gente não tem, assim, como que eu vou dizer, um passo a passo do projeto de vida. Primeiro tem que estabelecer os objetivos, depois vai fazer os planos, depois vai pensar se esse plano se conecta com o mundo ou não. Muitas vezes, por exemplo, uma mobilização interna em relação a se conectar com o mundo, por exemplo, uma pessoa passou na rua, né, uma criança passou na rua e viu pessoas numa situação muito, muito difícil, né? E aquilo mexeu com essa criança, por exemplo. Então, ela começou, talvez, um projeto de vida a partir de uma mobilização que ela teve em relação ao mundo, algo que lhe causou um incômodo no mundo e que talvez ela possa se destinar mais, né? Traçar objetivos relacionados a isso. Outra forma como a gente pode construir, começar, né, um projeto de vida, é quando a gente se engaja em algo muito bacana, significativo. Então, por exemplo, você está ali na sua aula de biologia e eles estão desenvolvendo uma investigação sobre determinado aspecto da comunidade, né? Ali, por exemplo, a questão da poluição dos rios, vamos supor, né? Não sou da área de vocês, estou chutando. Mas o aluno, ele tornou aquilo tão significativo que ele pensa, nossa, já pensou se eu trabalhasse com isso? Eu poderia, né, me satisfazer, né, com isso e proporcionar algo bom para o mundo. E aí gera um objetivo, né?
Então, muitas vezes, essas dinâmicas, às vezes, vêm da onde a gente menos espera. Onde a gente menos espera, a gente está construindo um projeto de vida que é significativo para essa pessoa. E aí, se dotado desses valores, a gente diz que tem essa fonte ética. Né? Tudo bem? Estou conseguindo acompanhar? Tá muito difícil? Então, tá ótimo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me falem, tá? Eu gosto muito, gente, quando a gente conversa sobre esses assuntos, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre nós mesmos. Por quê? A gente quer que os nossos alunos construam projetos de vida, é importante primeiro a gente ter clareza a respeito dos nossos. Né? Então, vamos fazer agora um exercício, vocês não precisam me responder, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês reflitam sobre as perguntas que eu vou colocar aqui. Então, você vai pensar na sua trajetória de vida, tá? Quais são os valores que se incorporaram à sua identidade? Qual foi o percurso de construção desses valores? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? Bom, agora vamos para outra, tá? Você tem um ou mais projetos de vida? Se você tem, qual é esse projeto? Quais são? Já pode até emendar, sim, qual a relação, né, dele com esses valores. Tente conectar os seus projetos de vida com os seus valores. Você pode dizer que seu projeto de vida assume um sentido ético? Não é vergonha nenhuma dizer que não, hein? A última. Qual é o lugar da educação nos seus projetos de vida? E como que os seus projetos, ou sem querer, como que os seus projetos se relacionam com os dos seus alunos e das suas alunas? Pela minha experiência, nós temos sempre pouquíssimas oportunidades de pensar sobre essas questões no nossa trajetória de vida. Por quê? Porque, tradicionalmente, né, isso falando de uma construção sócio-histórica, existe uma grande divisão entre a afetividade e a cognição. Então, os aspectos cognitivos, né, e a educação aderiu plenamente a isso, eles sempre foram colocados com um plano superior à afetividade. A questão dos valores, dos sentimentos, das emoções, corresponde a esse campo da afetividade. Na escola, a gente tem pouquíssimas oportunidades de trazer essas questões para os nossos estudantes. Tudo aquilo que eu descobri até hoje, eu percebo que construir um projeto de vida e assumir um sentido ético perpassa a nossa consciência também. Então, a gente precisa ter momentos de reflexão, elaboração e reelaboração de quem nós somos, quais são os nossos valores, porque isso potencializa
a nossa ideia sobre quem nós somos, nosso lugar no mundo, e nos dá forças também para seguir em frente, né? Tendo mais certeza, né, das nossas potencialidades e talvez traçar um caminho, né, para superar aquilo que é difícil para a gente, né? Então, se a gente não tem essa oportunidade, e nós, eu digo por mim, eu não tive essa oportunidade na educação básica. Acredito eu que vocês também não tiveram, né? E no ensino superior, pior ainda, né? Porque vocês foram se destinar, muito provavelmente, a estudar biologia, e vocês foram para os conteúdos biológicos, né? No máximo, na licenciatura, a gente tem algo de didática, né? Enfim, e assim, fico muito feliz porque neste programa, tudo bem, vocês não tinham essa visão do projeto de vida, mas o trabalho com essas metodologias já leva a entender mais o eu. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, o Se Entender é um movimento importante, tanto para educadores e educadoras, quanto para alunos e alunas. É um movimento que a gente precisa virar a chavinha, e aí eu já estou entrando em por que trazer os projetos de vida para a escola, né? A gente precisa virar essa chave do autoconhecimento, de valorizar as emoções e os sentimentos, se conhecer enquanto pessoas, para poder construir projetos de vida. Por quê? Né? Por que trazer projetos de vida para a escola? Porque nós, enquanto educadores, nós temos esperança que essas futuras gerações possam atuar na nossa sociedade para o bem de si mesmas e o bem comum. Se esse é o nosso objetivo primordial, a gente tem que investir que os alunos tenham um melhor conhecimento sobre si mesmos, sobre o mundo em que eles atuam. Então, essa é a primeira grande questão. E eu quero trazer para vocês também uns dados aqui de pesquisa, né? Desde 2010 eu pesquiso sobre projetos de vida, junto com a professora Valéria Arantes, e nós fizemos algumas pesquisas com jovens brasileiros, né? Então, numa pesquisa mais ampla, reunindo vários trabalhos, nós conseguimos as respostas de 560 jovens brasileiros de escolas públicas, né? O que a gente percebe, né, nessas respostas? Primeiro, que os jovens valorizam muito o trabalho e a família. Então, a gente vê que existe uma valorização social em relação, assim, a trabalhar, a estar empregado, a ter uma boa remuneração. Isso o jovem traz de uma forma muito impactante para o seu projeto de vida. E a família, assim, muitos jovens mesmo querem constituir família, isso é importante para eles pensam na família no futuro, né? Mas a gente encontrou uma forma diferente como cada jovem elabora esse futuro, né? Então, para 32% desses jovens, o futuro é uma progressão natural da vida. É um navio sem leme, né? Então, assim, como você se sente no seu dia a dia? Normal. Como que vai ser seu futuro? Tanto faz, não sei nem se eu vou estar vivo, né? Agora, lembrando da minha fala lá anterior, isso não é culpa do jovem, porque muitas vezes, quando a gente vê discursos sobre projeto de vida, a gente vê uma culpabilização do aluno. O aluno protagonista, o aluno é isso, o aluno é aquilo. Parece que tira das costas da sociedade, da escola, da família, a responsabilidade de apontar caminhos também para esse jovem, né? Se ele interagir com esses caminhos e mesmo assim não construir, sim, mas a gente percebe, isso até aqui eu coloquei embaixo, né? Que isso acaba sendo muito relevante para a construção dos projetos de vida. E 26% desses jovens não têm essa perspectiva, eles têm uma perspectiva bem otimista em relação ao futuro, mas eles traçam objetivos significativos muito idealizados. Então, por exemplo, eu quero ser médico
porque eu vou trabalhar num hospital incrível como no Grey's Anatomy. Então, assim, não vai acontecer, não vai acontecer. Então, a gente já vê que vai gerar uma frustração, né? E assim, como é a sua rotina? Ah, eu como, eu durmo. Assim, se eu tenho o objetivo de ser médico, e a gente sabe que essa profissão, o quanto ela exige, em todos os aspectos, né? Os aspectos financeiros, os aspectos educacionais, enfim, precisaria estar tendo um engajamento, um compromisso com esse objetivo, né? Uma pequena parcela tem essa idealização do futuro, mas canaliza totalmente para o consumismo, e aí a gente percebe o quanto esses jovens das escolas públicas sentem falta de consumir aquilo que eles idealizam, né? Aquilo que é veiculado na mídia, né? Uma parcela significativa, 19%, vai entender o trabalho como subsistência da família, então eles já começam a integrar essas ações. Então, geralmente, esses jovens são jovens muito responsáveis, que respondem dessa forma. Eles falam assim: a minha família é muito importante para mim, minha família me trouxe valores, então sou muito grato aos meus pais. Então, no futuro, eu vou fazer tal coisa, eu quero constituir uma família, eu quero ajudar a minha família, os meus pais, e eu quero ser, né, colaborar com o sustento da minha família, para que os meus filhos tenham uma boa educação, tenham aquilo que eu não tive, né? Então, muitas vezes, a gente vê esse olhar. Tem uma pequeníssima parcela que vai pensar no trabalho como reconhecimento social. E aí, como eu estou aqui com o pessoal da biologia, eu me lembro muito bem de uma menina que falou assim, ela não falava da família, ela só falava do interesse, né, dela pela natureza, e que ela estudava muitas coisas assim relacionadas à biologia, e que ela queria, no futuro, pesquisar sobre plantas, enfim, eu não me lembro ao certo direito que ela colocou, e que ela queria descobrir uma nova espécie, bem ambiciosa, né? E que ela queria que o nome dela estivesse registrado nos livros. Então, um projeto de vida ambicioso. Ela tem uma fonte. Um outro jovem, por exemplo, era estilista. Então, assim, ele falava: eu quero criar um mundo meu, da minha arte, e que as pessoas possam usar a minha arte, né? Então, assim, a gente vê que é aquela projeção de alguém que está olhando para o futuro e, assim, o seu impacto social mais amplo, mas uma satisfação pessoal muito grande, tá? E um último aqui, apenas 4%, são intenções altruístas, né, por meio do trabalho das ações sociais. Então, eu vou exercer o direito, porque esses 4% são aqueles jovens que a gente quer pegar no colo muitas vezes, né? Que estão com a gente assim, falam coisas, você fala: nossa, mas já está pensando isso, né? Com 14, 15, 16 anos, mas enfim, assim, eu vou proteger o direito das pessoas, eu vou exercer, eu vou fazer a faculdade de Direito, eu vou ser advogado, eu vou proteger as pessoas e também vou colaborar com a minha família. Eles integram. Quando a gente tem uma intenção para além de si, o que acontece? Parece que a pessoa consegue ter um olhar mais amplo sobre si e sobre o mundo, aquilo que tanto a satisfaz, quanto também colabora aí para a humanidade, né? E esses outros são aqueles que não se encaixarem em nenhuma dessas. Por exemplo, tem projetos antissociais, são pouquíssimos, felizmente, né? Porque existe uma tendência para o bem, né? Mas existem os antissociais, aqueles que... E esse panorama, gente, ele já mudou, porque em pesquisas recentes, a gente está vendo um modelo que de uma negativa de planejar a vida por conta de angústias. Isso está muito recente hoje, né? Então, isso é importante. Então, diante desse panorama,
que os nossos jovens se distribuem majoritariamente entre estar ao léu ou ter grandes idealizações e poucas ações. Por que trazer os projetos de vida? Para que a gente possa justamente tentar mudar esse quadro, pelo menos dentro da nossa esfera, né? Quando a gente vê os projetos de vida na BNCC, como falei para vocês, ele tem uma competência lá, que é trabalho e projeto de vida. Isso, a base não se restringe, muitas vezes, ao campo profissional, mas as indicações sobre o pessoal e o social, elas são muito vagas. Então, muitas vezes, o que acontece neste documento é uma indicação de que os jovens precisam atuar eticamente em sociedade, mas se inserir muito na questão do mercado de trabalho, né? Se adaptando às novas configurações do mercado de trabalho. Então, tem sempre muito essa gama, né? Digo para vocês que fomentar o trabalho, a inserção no mercado de trabalho e a reflexão também a respeito do mercado de trabalho, porque eu acho que a gente precisa formar pessoas reflexivas. Não existe uma formação ética sem a reflexão, né? Então, mas se essa é uma das perspectivas, ela não é a única. Então, a questão profissional deve entrar, especialmente aí no ensino médio, sim, mas a gente tem que entender toda essa trajetória desse aluno na escola. Então, outras questões que até a própria base traz, e a gente pode ampliar, porque somos educadores, a gente não faz isso há pouco tempo, né? Então, a gente sabe que valorizar o conhecimento, trabalhar com pensamento científico, que é o que vocês fazem, né? Crítico e criativo, é preponderante para o projeto de vida, assim como ter repertório cultural. Então, tudo aquilo que a gente faz na escola é útil para o projeto de vida dos nossos estudantes. Agora, muitas vezes, a gente não sabe disso. A gente não percebe isso, a gente não traz isso com intencionalidade. Muitas vezes o jovem fala, para que eu estou aprendendo isso? Por que eu tenho que aprender a respeito de rochas, por exemplo? Eu ouvi isso de uma jovem que eu conheço recentemente. Por que eu tenho que aprender sobre rochas? Porque você tem que formar um repertório cultural. Você não pode ficar restrito só aquilo que é do seu interesse, porque muitas vezes essas propostas, e aí eu vou fazer uma crítica à reforma do ensino médio, elas nos dizem assim, o jovem tem um interesse inato. É como se o projeto de vida fosse uma vocação. Porque assim, você vai escolher um itinerário, você vai escolher um ensino técnico, tá? Então, o jovem vai escolher ciências da natureza, para puxar a sardinha de vocês, né? Ele vai escolher ciências da natureza. Ele vai deixar, pelo menos numa parcela do currículo, de ter outras oportunidades que poderiam promover valores, promover objetivos futuros. Às vezes, o jovem não sabe que ele gosta daquilo, que ele tem habilidade com aquilo. Então, a gente precisa, pensando no projeto de vida, pensar, e nos valores, nessa formação ética, pensar de forma mais ampla, abrir as possibilidades para esse jovem. E quando a gente for começar um projeto por investigação, fazer essas relações, né, que elas são muito importantes. Então, olha, a gente está investigando isso justamente porque vocês estão ampliando o repertório dentro daquilo que vocês trazem, né? Isso vai ser importante para a vida de vocês, né? Então, isso é um fato, assim, que a gente deve sempre levar em consideração. Muitas pessoas tecem algumas críticas a essa visão que eu estou trazendo para vocês, porque acham que construção de projetos de vida, de valores, se dá em casa, né? E não é na escola. E aí eu vou contra-argumentar, não estou falando que vocês me disseram isso, mas eu já ouvi isso várias vezes, né? Eu vou contra-argumentar informando o seguinte, muitas vezes, na casa desses alunos, dessas alunas, eles vivem um ambiente tóxico, um ambiente preconceituoso, um ambiente antidemocrático, e a escola se torna um local que vai se contrapor a esse ambiente em algumas vezes não, mas muitas vezes a escola pode se tornar
uma via para esse aluno de construção de valores e de construção de projetos de vida. Por quê? Porque a escola é o lugar para interações com contextos e relações interpessoais diferentes. A partir dessas interações, a gente vai construindo essa empatia que é importante, porque, lembra, o projeto de vida não pode se encerrar apenas na pessoa, porque ele se esvazia de sentido, e a compaixão em relação ao que acontece no mundo, né? Então, esse sentimento de angústia, de preocupação, ele favorece o engajamento em ações que podem levar, né, a partir das respostas emocionais, à construção de valores morais. Lembram daquelas experiências significativas? Hoje a gente vê um discurso muito forte da aprendizagem socioemocional, importância da educação socioemocional, tal. Mas muitas vezes a gente vê que é um discurso assim, seja forte, controle suas emoções, mas na verdade as emoções precisam estar a serviço da construção de valores. Toda a finalidade da educação, pelo menos na minha opinião, tem que ser uma finalidade da formação ética, né? E aí eu estou na última parte, será que dá tempo? Acho que dá, né? A partir de todas essas pesquisas e estudos, a gente delimitou algumas indicações para o trabalho de projetos de vida na escola, né? Então, primeiro, entender que a construção de projetos de vida é um processo que precisa acontecer de forma constante com diferentes apoios. Então, quando eu falo é compromisso da escola, eu não estou falando que é compromisso só da escola, muito pelo contrário. Aliás, deveria ser um compromisso de toda a sociedade, porque quais são os modelos para esses jovens? O que a gente espera dessas novas gerações? Isso deveria ser um compromisso de todos nós, né? Mas precisa acontecer de forma constante. Então, não adianta eu fazer um projeto de um bimestre que eu não vou conseguir fazer com que os meus alunos tenham essa formação ética e a construção dos projetos de vida nesse sentido. Para as intervenções, sempre pensem nas 3 dimensões do projeto de vida. Nos objetivos, então, por exemplo, para que eles reflitam sobre si e o que esperam para o futuro. O engajamento significativo e o impacto além de si, que são mais fáceis para a gente, porque a gente promovendo, e aí eu acho que a gente tem uma forte conexão, porque vocês estão trabalhando por meio de metodologias ativas, né? Então, a gente consegue engajar mais esse jovem, que ele veja sentido naquilo que ele está fazendo e que ele se conecte com a realidade, né? Possibilitar um currículo e ações direcionadas para a construção de valores, para o exercício da cidadania, para a exploração de sentimentos morais e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Nem sempre a gente precisa falar, isso é projeto de vida, isso é projeto de vida. Por quê? Porque a pessoa não precisa nomear para ter essa motivação, ela precisa ser consciente a respeito de si, do que a fortalece, dos seus valores, enfim. E a escola e a família devem ser acolhedoras, escutar o jovem. Ninguém desenvolve projetos de vida em ambientes amistosos, isso é muito difícil. Então, eu me recordo, porque eu fui professora de projeto de vida no ensino médio, muito tempo atrás, né? E aí uma aluna, antes de vir toda essa onda de projeto de vida, e uma aluna chegou um dia muito triste na escola e me falando que ela tinha tido uma discussão com a mãe, porque ela queria ser veterinária e a mãe falou que não ia pagar a faculdade para alguém cuidar de vaca. E ela ficou assim destruída, essa aluna ficou destruída. Então, assim, por mais que os sonhos pareçam distantes, a forma como a gente se relaciona com esse jovem é fundamental. Então, a gente precisa construir um ambiente escolar que favoreça essa escuta, né? Que deixe o nosso jovem confortável e vocês também, né? Educadores confortáveis com aquilo que vocês estão fazendo. Se a gente faz algo que faz sentido para a gente também inspira quem está próximo, né? Então, quando a gente está fazendo uma aula, uma intervenção, um projeto com eles, aquilo precisa ser muito legal para a gente também, porque nisso eles vão percebendo, poxa, esse adulto, ele interage, ele gosta, por que ele gosta tanto disso? Tem um motivo, né?
Então, por isso que eu digo aqui para vocês, né? É preciso lançar mão de métodos ativos de aprendizagem, baseados nos princípios de ética e cidadania, que é algo que vocês já fazem, né? Então, se a gente coloca o aluno no centro do processo, a gente consegue fazer com que ele entenda a educação como parte da sua formação identitária, o engajamento social nos projetos de vida que podem lhe proporcionar bem-estar e satisfação ao fazer da diferença. Talvez aquilo não vá se tornar o projeto de vida do aluno, mas vai favorecer pontos de inspiração para o seu projeto mesmo em outras áreas, mesmo em outros âmbitos, não só profissional, mas nas dimensões pessoais e sociais também. Bem, terminei por enquanto, a gente pode conversar, acho que deu um tempinho para a gente conversar, né? Esse livro que eu escrevi com os professores Ulisses Araújo e Valéria Arantes, ele estava até então disponível gratuitamente, né, para baixar, mas eu não sei se ele ainda está, porque era um número limitado de exemplares, tá? Mas é uma indicação para vocês, porque muito dessa literatura vem de fora e a gente vai fazendo as conexões aqui também com os estudos no Brasil. Já faz muito tempo que a gente pesquisa sobre projetos de vida. Eu acho que é um livro que traz de uma forma condensada algumas ideias, então, se vocês tiverem interesse, tá bom? E é isso, muito obrigada. Aí está o meu e-mail, se alguém precisar conversar comigo, eu estou à disposição de vocês e agradeço muito pela oportunidade, tá? Vou parar aqui de compartilhar, deixa eu ver, pronto. Viviane, muito, muito obrigada. Como eu esperava, é um prazer te ouvir falar e traz muita reflexão importante mesmo para qualquer pessoa que esteja voltada para a educação. Os comentários estão lá no chat para você ver, são de agradecimento, de quão excelente foi ouvir você. E eu não tenho muita questão no chat, mas é porque eu entendo que os meus alunos gostam muito de se comunicar, então eles vão abrir suas câmeras, abrir seus microfones e fazer suas questões. Enquanto eles pensam e se organizam, eu queria colocar uma coisa que me ocorreu enquanto você falava, você falando do quão pouco tempo a gente tem para refletir sobre a própria trajetória de vida. A gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo, a gente não para pensar. Enquanto você colocou as questões, no chat apareceu o movimento das pessoas se colocarem na posição de pensar a respeito de si próprias, e eu estava me recordando, eu até chequei aqui de onde que era essa frase, que eu sabia que tinha uma controvérsia de autoria, mas que a vida nos acontece enquanto nós fazemos outros planos. Quando a gente faz, né, ela é atribuída para o John Lennon, mas aparentemente ela é prévia, é de um jornalista, Alan Sanders, e isso é muito verdadeiro. E a gente acaba perdendo uma rica oportunidade de se programar para fazer algo que a gente almeja mesmo, né? A gente vai sendo atropelado. Depois de uma atividade administrativa muito pesada que eu fiz, eu disse que eu ia começar a passar a escolher o trabalho ao invés do trabalho me escolher. E aí um grande projeto de vida surgiu na minha vida para ficar, que é o ProfBio. O ProfBio se tornou algo que eu projeto, que eu faço, que eu tenho uma meta e que para mim é uma coisa importante, eu acho que para todos os nossos alunos, nossos egressos, nossos professores sentem isso. É um jeitinho da gente devolver algo para a sociedade, essa sociedade que pagou para nos formar, já que eu estudei em escola pública a minha vida inteira, né? Acho que você também tem uma experiência muito parecida. Então, aí, puxando disso, antes de passar para uma questão que o Júlio fez no chat, enquanto você falava, eu queria que, antes de encerrar, você comentasse um pouquinho mais, você deu uma pincelada durante a sua fala, eu anotei bem no começo, depois você chegou nisso, mas eu estou muito preocupada com como os nossos mestrandos, que são professores, vão fazer esse caminho de volta para a sala de aula presencial,
nesse período que não é pós-pandêmico, nós estamos em plena pandemia, com todos os receios, com todas as preocupações que ainda envolve isso, e como é que a gente vai conseguir lidar com aquela criança ou adolescente que estão na nossa sala de aula e que tiveram tanto prejuízo social, emocional, às vezes perdas familiares diretas de pai, de mãe, de alguém muito próximo que lhes era importante, e esse distanciamento social que repercutiu demais em todos eles, né? Como é que o professor vai lidar com essa situação que é verdadeira, que vai se estender, e como é que a gente pode trabalhar no sentido de ajudá-los a desenhar projetos de vidas que sejam substanciais, que sejam importantes para eles? Aí, enquanto isso, os outros vão se habilitando, podem levantar a mão, quem quiser fazer oralmente suas questões. Aqui embaixo, no Zoom, você tem um botão de reações e, clicando nele, você tem um para levantar a mão. Então, vocês podem se inscrever nessa sequência, mas o primeiro é o Júlio só me avisa se prefere que eu leia a questão que ele colocou no chat ou se ele mesmo faz, ok? Por favor, Viviane. Tá ótimo. Obrigada pela questão. Primeiro, assim, te ouvir a respeito do seu projeto de vida, eu acho que foi muito bacana, porque é bacana para mim e para todo mundo que está aqui, porque a gente tem que ir enxergando no outro, enxergando o que o outro faz, o que o outro pensa, é uma pauta muito importante para a gente repensar sobre nós mesmos, né? Então, realmente, assim, a vida atropela, e não é porque eu estou dando essa palestra que a minha também é diferente. A gente também vive essas coisas e a gente está sempre imerso em um monte de coisas e parece que a gente está se afogando e querendo sempre buscar, assim, um sentido para o que estamos fazendo, né? Mas, muitas vezes, a gente vai se sentindo mal, incomodado, e a gente não consegue saber a fonte, por que é que a gente está se sentindo assim. Porque às vezes a gente está fazendo algo que está contra aquilo que a gente acredita, os nossos princípios, e que não é a fonte realmente que nos motiva, que organiza as nossas ações, né? Mas, assim, eu tenho estado muito preocupada com o retorno para a escola neste momento de pandemia, no momento também pós, né? Não sei se haverá um momento pós, eu penso que a gente vai conviver com isso para sempre agora, mas eu não quero ser muito pessimista, mas acho que a gente vai ter que estar sempre muito atento com essa preocupação, pelo menos por uns bons anos, né? E assim, a gente vê o quanto que isso está impactando os nossos alunos, as nossas alunas e docentes, enfim. Então, assim, penso que é uma situação super difícil, porque como que nós vamos apoiar o outro se nós também estamos destruídos neste momento, né? Então, por isso que, né, ao longo dessa palestra, eu tentei puxar bastante de vocês também, para a gente entender que trazer para a educação esse caráter mais humanizado pode favorecer tanto para nós quanto para quem está com a gente. Porque no reconhecimento das dores, a gente se fortalece, né? Então, no sentido de que conversar, dialogar, ouvir o que aconteceu, sem medo, né? Porque eu não estou propondo que nós nos tornemos psicólogos, eu nem sou psicóloga de formação, não é isso. Casos que precisam de encaminhamento, a gente precisa detectar, encaminhar e pronto. Mas o que a escola precisa fazer? Ela não pode ter medo de ouvir. Então, ouvir o que esses jovens vão trazer e numa perspectiva realmente de entender as vidas deles, quem eles são, quem nós somos, né? Tudo aquilo que a gente passou e está passando. E como, porque muitas vezes eu vejo assim, primeiro que o EAD como se fosse uma coisa já naturalizada, né, em muitos lugares, uma coisa fria, e a entrega desse remoto acaba ficando uma entrega apenas instrucional, né? Eu gravo um vídeo de um conteúdo, eu mando, tem um exercício, aqui em São Paulo tem um centro de mídias, não são nem os professores deles que dão a aula, porque eles têm que assistir num centro de mídias, aí depois tem que entrar lá com o professor só para resolver dúvida, ou seja, o caráter do contato, do vínculo, foi totalmente rompido.
E pensando que isso já está levando muito tempo, o quanto que isso vai impactar a identidade desse jovem que está se explorando, que a identidade nada mais é do que isso, exploração nos diferentes papéis sociais, de valores diferentes. Então, assim, ficar confinado em casa e às vezes até com contato com pessoas doentes, com perdas, isso de fato vai interferir. Então, o educador, acima de tudo, tem que entender que dentro do seu âmbito ali, né, da sua sala de aula, da escola, existem diversos seres humanos que passaram por isso. Eu acho que se a gente tiver essa ideia inicial, já vai resolver muitas das coisas que a gente vai enfrentar. E aí o que eu recomendo é que vocês tenham coragem de ouvir, porque muitas vezes nessas dores, abafar e fingir que nada aconteceu, eu acho que é o pior caminho possível. É o caminho da gente conversar, de elucidar, de trazer. Eu estou fazendo atualmente uma pesquisa sobre os projetos de vida na pandemia e o bem-estar psicológico, né? Para entender como que esses jovens mudaram, porque conversando com jovens atualmente, vejo que eles estão com muita desesperança. É triste, é triste. Eu estava conversando com alguns jovens, convite de uma escola, sobre ensino médio, perguntei para eles o que eles esperavam do ensino médio, eles colocaram depressão. Eu falei, gente, mas vocês estão começando agora, vocês têm 14 anos, 13 anos, e vocês já estão projetando algo negativo. Se a gente está projetando algo negativo, isso vai se tornar um valor negativo, um contravalor, e pode nos impedir de muitas coisas, né? Então, essa geração, com o nosso país, da forma como ele está, ela não tem encontrado muita saída, né? Mas a gente não pode, enquanto educadores, se afastar da luta que é a educação. Então, o quanto a gente puder trazer de esperança e que eles consigam entender o contexto que eles estão para poder avançar, a gente tem que fazer, é uma luta mesmo. Tudo bem? Verdadeiramente é isso. É uma luta de todo dia e que a gente nunca perca a coragem de brigar, né? Para ter uma condição melhor, para ter uma vida melhor. Tem coisas boas também. O fato da gente estar hoje aqui com você, Viviane, é fruto dessa pandemia que a gente aprendeu que a gente pode usar. Eu não teria recurso financeiro para trazê-la a Belo Horizonte para fazer essa imersão conosco. Pessoas que estão em outros lugares não poderiam estar conosco, estamos aqui. Então, também dá para a gente aproveitar as coisas boas e fazer dar certo, né? Eu tenho feito assim, Denise, nas minhas aulas, que a gente não voltou no presencial, né, ainda na USP, mas tenho me conectado muito com os meus alunos, mesmo no ensino superior, mesmo com turmas grandes, né? A gente vai tentando estabelecer vínculos, projetos que contribuam para essa comunidade de aprendizagem, né? Que eu acho que isso realmente é muito importante, mesmo estando online, né? Exatamente. Júlio, você quer colocar a sua questão ou eu leio do chat? Depois é Ana e Cássia. Vou deixar o Júlio pendente até ele responder alguma coisa aqui. Ana, por favor, se você puder abrir sua câmera, é bom a gente ver carinhas, né? A gente fica bem mais feliz. Olha eu com guarda-roupa lá atrás. Bom dia, né? Primeiro eu queria agradecer muito, esse mestrado, assim, só aumentou minha gratidão em tudo, né? Foi muito conhecimento, muita coisa, assim, que poderia parecer, assim, que estava ali na nossa frente, mas que a gente não enxergava, né? E aí, né, essa palestra, assim, ela veio muito a calhar, né? Nós estamos voltando agora. São poucos os alunos do ensino médio, pelo menos na minha escola, que voltaram, mas a gente vê que são aqueles alunos que estão com sede mesmo, sabe? De algo, de outra coisa. E essa me fez muito refletir sobre a importância também da gente demonstrar satisfação na nossa profissão, porque às vezes a gente se deixa levar por uma tristeza, sei lá, uma falta de empolgação. E como a gente vai trabalhar isso com o aluno se a gente não demonstra estar satisfeito com a nossa posição, né? Ou muda, né? Ou se não está satisfeito também, mudar, fazer um novo plano, né?
Mas às vezes é só a gente refletir mesmo e tentar encontrar essa satisfação que a gente encontra, né, na sala de aula. E uma outra coisa na sua fala que você falou, né? Ah, às vezes o aluno pensa em ser médico, e isso chega sempre para a gente, né? Mas ele não está criando ali um projeto, um planejamento para alcançar esse objetivo, né? E na sala de aula a gente vê a maioria dos alunos tem o pé no chão mesmo, eles estão fazendo coisas em prol do plano deles, mesmo que não seja tão bem elaborado, mas nós temos dois extremos, assim, que às vezes chama muita atenção, que é aquele aluno totalmente desmotivado, que ele não encontra projeto de nada, ele não consegue, assim, a gente precisa conseguir buscar isso nele, né? E às vezes a gente deixa simplesmente para lá, e quão rica é essa oportunidade da escola tentar buscar essa motivação nele, né, esse plano nele. E aquele outro aluno também que tem um projeto muito alto e ele não faz, ele não planeja em prol, né, de alcançar esse objetivo, né? Ele quer ser youtuber, por exemplo, mas ele não tem um conteúdo para oferecer, né? Ele não desenvolve um estudo para oferecer, né, para que essa profissão seja duradoura, né? Ou o caso da medicina mesmo, né? Ele quer ser médico, mas então o fato da gente realmente desenvolver mesmo esse trabalho, né? Me deu uma empolgação de buscar na minha escola, né? Que a gente desenvolva um plano de vida ao longo do ano, por exemplo, né? Começando com etapas, para que no final esse aluno possa ter aí uma visão, né? Mesmo que seja aí num papel, né? Do que ele gostaria para o futuro. Realmente eu queria agradecer muito, se você puder falar algo, né? Assim, muito obrigada, Ana, pelas questões, pelas reflexões, pela interação também, que acho que foi muito significativo. Então, o primeiro ponto, assim, da motivação das educadoras, dos educadores, muitas vezes a gente cobra dos nossos alunos que eles estejam engajados, motivados, mas nós mesmos, às vezes em sala de aula, a gente não demonstra isso, né? E aí, uma coisa que eu gostaria de comentar, Ana, é o seguinte: as emoções são contagiosas, né? Então, na educação, a gente tem vivido uma alta desvalorização, e isso, tanto a questão salarial, quanto a qualidade da estrutura com que a gente trabalha, que é muito escassa mesmo, né? E, além disso, uma concepção social a respeito da nossa educação que nos deprecia demais. E um dado só a respeito disso é de que cada vez mais, isso é estatística, né? Dados estatísticos nos dizem que menos jovens querem ser educadores. Por quê? Porque a nossa profissão, hoje em dia, ela está sendo vista como de vilões, né? Por passarmos por todas essas questões, vai começando a existir, dentre os professores, também uma desvalorização de si mesmos e da sua profissão. Isso vai gerando sentimentos negativos e que nem sempre esses sentimentos são aqueles que são de vocês. Eles estão no grupo. Então, eu acho que, como eu falei, educação é luta, então a gente também tem que lutar por essas questões, mas também temos que ficar atentos em quem nós somos e o que de fato, qual é de fato o lugar da educação na nossa vida. Porque tem muita gente que se destina à educação, que eu acho que não é o caso de vocês, porque vocês estão estudando para buscar coisas para as aulas de vocês, para a docência, eu acho isso fantástico. Mas tem muita gente com quem vocês convivem que não tem esse mesmo movimento, que não acredita na educação. Às vezes está lá porque não teve uma outra oportunidade, né? Então, a gente tem que saber dividir isso e saber, assim, o real objetivo daquilo que a gente está fazendo, né? Então, acho que isso já ajuda. Aí, sobre os estudantes, né? O aluno altamente desmotivado é o mais difícil de todos, porque ele não vê sentido em nada, ele não quer nada, você vai tentar engajá-lo, ele não quer fazer, você vai tentar conversar com ele, às vezes eles são até simpáticos, sim senhora, é mesmo, tal, mas você não vê uma mudança real na vida desses estudantes, né? O aluno que idealiza,
ele é um aluno que dá para a gente pegar bem, porque ele está cheio de sonhos. Gente, as juventudes precisam sonhar, e é isso que a sociedade está tirando deles. Por isso que eles falam de depressão, porque os sonhos deles estão parecendo todos impossibilitados, ainda mais com a pandemia. Eu quero tal coisa. Não, é muito difícil. Não vou conseguir. Eles já começam assim, não vou conseguir. Eu, como adolescente, eu não me lembro de pensar assim, não vou conseguir. Eu sempre falava, não, quero fazer tal coisa e vamos lá, bora, né? Porque você não tem ainda a perspectiva adulta, e isso é até cognitivo, né? Porque quando a gente é adulta, a gente fica pesando os prós e contras, né? Eu vou fazer isso, vai dar errado, vai não sei o quê. O adolescente não tem ainda essa capacidade cognitiva, né? Ele está formulando isso. Então, ele tem que estar para frente, ele tem que estar se jogando. Então, os jovens que idealizam, o que eles precisam? Eles precisam de uma dose de realidade, mas não para desestimulá-los, mas para engajá-los. Então, se você quer, quais são os passos do que você precisa fazer? Porque quando você vai agindo e se engajando no seu projeto de vida, você vai também readequando. Eu queria ser isso, aquilo. Tá. Quer ser um jogador de futebol? Tá, você está jogando? Primeiro ponto. Eu vi uns alunos assim, quer ser jogador de futebol, não está nem treinando. Não tem como, não tem mágica, né? Mas tá, quer ser jogador de futebol? Você está num clube? Está treinando? Está vendo como é a vida do jogador, né? Então, essas coisas não vão desestimular os sonhos, mas elas vão fazer com que esses sonhos se readequem. E aí, um último ponto a esse respeito, que penso eu, que existe uma visão muito equivocada de que o jovem tem que terminar o ensino médio com um projeto de vida. Isso não é verdade, né? Nem todas as pessoas vão conseguir construir um projeto de vida. E isso não está nas nossas mãos, porque, como diria o professor Nilson Machado, ninguém pode projetar pelo outro. Quem projeta é sempre a própria pessoa. A gente pode incentivar, oportunizar, interagir, proporcionar diferentes oportunidades, experiências que nós julgamos que sejam significativas, mas só serão significativas a partir da interação da própria pessoa. Então, também é um pouco para a gente relaxar, em certo sentido, de que eu não vou abandonar esse que não quer nada com nada, eu não posso fazer isso porque é minha responsabilidade enquanto educadora, eu vou fazer de tudo para ele se engajar. Mas também tem uma parcela que é do eu, que eu não consigo também, e está tudo bem, né? O importante é que a gente, de fato, conseguiu oportunizar isso para eles, tá bom? Vamos lá. Cássia? Bom dia. Primeiramente, expressar a minha satisfação, professora Viviane, em ouvi-la e em participar desse momento. Também expressar à professora Denise gratidão por essa oportunidade, né? Eu acho que esse é um valor que eu construí como importante para a minha vida. Parabenizar por esse momento, gostei demais. Latente, né? A minha identificação com tudo que foi colocado, e eu creio, sim, na humanização como um dos pontos importantes para tudo isso que a gente tem buscado. E enquanto você falava, né, principalmente a sua última fala, de que ninguém pode projetar pelo outro, me incomodou durante essa semana uma experiência que eu passei, que trabalhando sobre fases de vida com um grupo de alunos jovens, né, adolescentes, eu gosto muito de praticar esse dom de escuta que foi comentado, eu acho que faz muito sentido, eu acho que eu creio que dessa forma eu consigo contribuir, é um outro valor que eu sempre tive comigo, contribuir. Eu creio no meu trabalho como uma fonte de contribuição para aqueles com os quais eu interajo. E aí me incomodou um aluno dizer assim que os projetos de vida dele não coincidem com os projetos que o pai dele traçou para ele. Então, isso me doeu. E claro que, assim, eu não posso
aumentar esses conflitos entre os pais e o filho, não é só por ele ser dependente economicamente ou moralmente ou de outras formas, mas eu tenho que ser uma fonte, uma centelha de luz para que esse aluno ele consiga solucionar os seus conflitos de uma forma ótima. Então, diante disso, né, claro que eu não me omito em momento algum, porque essa não é a forma de ajudar, mas também pesando bastante sobre essa responsabilidade social que nós temos, essa modelagem, de certa forma, que os alunos têm conosco. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse ponto. Qual seria uma postura que, diante das suas experiências, poderia ajudar ainda mais esse aluno que é jovem a construir essa solução desse conflito? E, assim, claro, né, ouvindo-a, eu espero poder construir comigo algumas estratégias para ainda ajudar esse aluno um pouco mais, porque eu acredito nisso. Eu acredito que o meu papel ele é grandioso na vida do meu aluno, como ele é grandioso na minha vida. Ai, que lindo! Fiquei emocionada. Muito bom, Cássia. Adorei assim a sua fala. Muito obrigada pelo carinho, pela interação. E assim a sua fala realmente tem muito a ver com aquilo que a gente trouxe. E o que eu quero te dizer é o seguinte: já passei por essa situação também. E eu quero que a gente reflita o seguinte, né? Os nossos alunos no ensino médio, eles estão passando por toda uma trajetória escolar, geralmente de muita passividade. Não só na escola, falando trajetória escolar, mas trajetória de vida. Então, em casa, eles têm que ser obedientes aos pais. Na escola, eles têm que acatar tudo que a escola manda, né? E aí já diria Piaget que a autonomia não se constrói assim, ela se constrói pela colaboração. Então, quanto mais esse jovem se torna passivo, mais ele não vai entendendo possibilidades de solução dos seus problemas, né? Ele vai sempre esperando que algo ou alguém resolva por ele. E aí, Cássia, assim, você é uma pessoa, um elemento externo nessa situação, né? Como eu já fui também, mas o que você pode fazer é oportunizar para esse jovem que ele tente entender as motivações, os sentimentos, os interesses da família dele, e tente entender também os interesses, sentimentos, necessidades dele também, né? E pensando nesses dois polos, se existem outras pessoas de apoio nessa família que não pensem da mesma forma, porque sempre existe uma alma boa para ajudar, né? Que possa intervir com o pai, alguém mais próximo, que não a escola, porque a escola, penso eu, nesse papel, a gente tem que ser neutro, porque, caso contrário, a gente perde a confiança tanto da família quanto do aluno. Se a gente vai para o aluno e fala, não, mas seus pais querem isso, você deve fazer isso, você perde a confiança do aluno. E se você fizer o oposto, a mesma coisa, né? Então, você está numa situação delicada, mas você pode fortalecer esse aluno para pensar em soluções. Por exemplo, tá, seu pai valoriza muito isso. Então, e se vamos supor que ele quer teatro? Eu já vivenciei uma situação dessa, próxima, né? O pai queria que o filho fizesse engenharia, e o filho queria fazer teatro. Então, aí, assim, como eu trabalho com esse tema, aí os jovens sempre vêm conversar comigo e tal. Eu falei assim, olha, por que você não tenta, então, fazer a faculdade que seu pai, né? Pensa, por que seu pai quer isso? Ah, por causa disso, explicou. Quais são as necessidades, os interesses dele e tal. Ah, mas eu não concordo. Falei, sim, você não concorda. E você quer por quê? Por causa disso, daquilo, daquilo. E se você começar uma faculdade e fizer um curso paralelo, por exemplo, né? Até que ele perceba que, de fato, aquilo está se tornando central na sua vida. Então, às vezes, ter esse olhar para o jovem, fortalecer, né?
possibilidades de resolução, talvez isso seja um caminho, tá, Cássia? Porque, de fato, é uma situação bem delicada. E quando são escolhas profissionais de algumas áreas, a gente sempre passa por isso, né? Porque, às vezes, a família idealiza algo que o jovem não quer, não se identifica, né? Bom, gente, nós estamos nos aproximando do limite do nosso tempo, que é uma pena, porque eu poderia passar o dia inteiro batendo papo aqui com a Viviane. Então, eu peço que Juliana seja objetiva e estou verificando ali se temos mais alguma questão, mas não vamos deixar ninguém sem resposta. Se for necessário, a gente atrasa 10 minutinhos o começo do próximo bloco e acomoda no intervalo do almoço, que dá tempo, tá ok? Não, vamos tentar terminar, gente, para não prejudicar vocês. Vai lá, Juliana. Bom dia a todos. Ainda bem que eu tenho que ser breve, porque eu sempre sou mesmo. Eu agradeço primeiro a Denise por esse simpósio, porque, nossa, Denise, você motiva muito a gente, sabe? Nas aulas, não só da Denise, outras também, mas eu me arrumo toda, ponho meu colarzinho, faço minha maquiagem, porque ela disse isso uma vez, né? Para a gente o quanto é importante você se apresentar para o seu aluno, né? Mostrar o quanto é importante esse momento com ele. Viviane, que palestra fantástica. Além de professora de biologia, eu também sou pedagoga e isso contribuiu muito para eu entender o meu aluno enquanto ser humano. Não chegava mais nas aulas ali só pensando no conteúdo e também na proposta, né, de cumprir esse cronograma. Enfim, quando você citou essa questão do projeto de vida, ele é feito ao longo do tempo, é uma questão muito importante, porque nós não podemos cobrar do aluno que ele, aos 16, 17 anos, no final do ensino médio, possa ter um projeto de vida já pronto. Então, você chegar numa sala de aula e ver o olhar do seu aluno ali pedindo socorro, me ajude, como que eu vou nortear minha vida daqui para frente? Estou um pouco emocionada hoje. Então, contribuiu demais, eu vejo quanto eu evoluí nesse mestrado. Confesso que não é muito nos conteúdos, tá? No sentido de biologia aprofundada, como foi ministrada as aulas, mas o quanto eu cresci como profissional, como pessoa, o quanto eu vou conseguir aplicar as minhas metodologias aprendidas aqui, o viés investigativo que eu nunca havia nem introduzido em sala e nem aprendido tanto. Então, essa evolução do primeiro tema até hoje, o quanto eu cresci, e Viviane, essa palestra hoje serviu para compilar tudo que eu aprendi durante esse mestrado e agradecer mesmo e dizer que nós que estamos aqui, foi uma luta muito grande, porque somos uma turma que fizemos os 3 temas de forma online, né? E o quanto é importante essa presença, esse olhar, porque pela tela do computador, muitas vezes, não dá para a gente conhecer o aluno, né? Eu dou aula, muitas vezes, com eles com o fone, o vídeo desligado, e você precisa desse olhar. E, Viviane, eu só queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de como que nós, professores, podemos contribuir ainda mais para que o aluno entenda que nesse processo ele está também em evolução e ele vai chegar num momento em que ele vai compreender, né, com todas as resiliências encontradas, ele vai compreender que esse processo é lento e que ele vai se encontrar e que ele tem que ficar cada vez mais motivado. De que forma que nós, professores, podemos ampliar esse conhecimento. Obrigada. Obrigada, Juliana. E eu dei uma olhadinha na pergunta do Júlio e elas se conversam, então acho que eu vou conseguir responder a todos, né? Muito obrigada, viu, Juliana, pela sua questão. Eu sei que é uma angústia, né? E a gente vê que tem uma diretriz, vai ter uma disciplina de ensino médio, ou como vocês, enquanto professores de biologia, conseguem trazer para este estudante essa construção que é lenta, é uma construção psicológica, então não é uma coisa assim, do dia para a noite, que eu vou falar para o meu aluno, olha, você tem que construir um projeto de vida, é isso, aquilo que eu fui na palestra e eu aprendi, não, isso não vai dar certo. Então, eles têm que passar por experiências significativas. O que eu recomendo, Juliana e ao Júlio,
é que se vem uma diretriz externa, né, de trabalhar, e a gente está tendo a BNCC com isso agora, no ensino médio também, né, trabalhando muito com essa questão do projeto de vida, a escola, os educadores precisam refletir como que isso vai ser inserido no currículo, né? Então, por exemplo, se a gente vai ter momentos de autoconhecimento com esse aluno, como que eles vão acontecer ao longo deste processo? O que eu vou fazer para que eles busquem esse autoconhecimento? Em que momento da grade curricular eles vão ter isso? Não estou dizendo que precisa ser uma disciplina. Pode ser um projeto da escola, por exemplo. Gente, sempre no primeiro trimestre a gente vai ter atividades de autoconhecimento em algumas disciplinas, por exemplo, que vai fazer com que esse aluno se perceba enquanto pessoa. Às vezes, esses conteúdos a gente não consegue trazer dentro das disciplinas em si, mas como um tema transversal mesmo. E, a partir dali, dentro das 3 dimensões, dos objetivos futuros, do engajamento em atividades significativas. Então, por exemplo, gente, nós vamos fazer uma investigação a respeito disso, porque no campo das ciências, quem trabalha com isso, precisa saber disso, disso e daquilo. Por que eu me apaixonei? Eu, enquanto professor, me apaixonei por isso. Né? Contar da experiência, como a Denise fez a experiência dela aqui, contar das experiências de vida de vocês, promover rodas de conversa, porque eles ouvindo os outros, eles vão pensando, nossa, mas que bacana, eu posso pensar algo nesse sentido também. Eu vou a escola como um polo que expande as visões de mundo desse aluno. E se a gente fica só lá, rochas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá, mas e na minha comunidade, e no meu bairro, e na minha cidade, e no meu país? Então, quando a gente expande isso, a gente está proporcionando já a possibilidade de um projeto de vida. Trazer as famílias para a escola também, que elas tragam as suas perspectivas, que exista um diálogo do aluno com a família, né? Então, assim, eu já fiz várias intervenções educacionais, né? Porque, como eu falei para vocês, antes de estar na USP, eu estava na educação básica e eu trabalhava com isso. Só que a gente vê, como o Júlio sinalizou muito bem, tá, agora vai ter uma disciplina. E não tem a formação, acaba ficando uma coisa assim, orientação profissional, o professor se sente perdido. E eu já assisti algumas dessas aulas e vi coisas assim, voltadas, por exemplo, para a religião. Não que a religião não faça parte, ela pode fazer, ela está dentro dos projetos de vida de muita gente. Mas, assim, num tom religioso, né? Ou outras, assim, lê um texto e faz os alunos refletir, os alunos falam, isso aqui não está servindo para nada na minha vida. Para que eu sento aqui, leio esse texto e vejo, assim, com quem eu me relaciono bem, com quem eu não... São atividades que saem da vida desse aluno. Então, quanto mais a gente conseguir contextualizar, melhor. Tá bom? São algumas pistas, que a gente não tem muito tempo. Como eu disse, poderíamos passar o dia todo aqui. Mas nós temos uma outra atividade também muito nobre, que é discutir os trabalhos que os próprios mestrandos fizeram. Então, Viviane, muitíssimo grata, foi um acerto maravilhoso a ideia de trazer você com esse assunto, com essa experiência, com essa bagagem que você tem. Você fez a gentileza de compartilhar seu e-mail, então, por favor, o que vocês quiserem conversar com a Viviane, remetam, se ela não puder atender, ela vai dizer que não pode naquele momento, fique à vontade, Viviane. E eu vou divulgar para vocês o link desse vídeo lá no YouTube, assim que eu tiver um tempinho para postar. Compartilhem com seus colegas, eu acho que essa vivência é importante para professores, não importa de que nível, de que tema, novos ou mais experientes, nós todos ganhamos muito ouvindo disso. Obrigada, Viviane, mais uma vez. Vou dar 10 minutos de pausa, pessoal. Vou deixar um cronômetro contando aqui, especialmente quem está agendado para as primeiras arguições, avaliadores e mestrandos, pontualmente, por favor. Até já. Obrigada, Viviane.
Obrigada, Denise. Um grande beijo para vocês, muita luta, muita esperança e que vocês tenham ótimos trabalhos aí para serem compartilhados, tá? Parabéns. Sim, Muito nós obrigada. temos, com certeza nós temos. Já vi os vídeos, muita coisa bacana, muita riqueza e muito mais para a gente caminhar a partir deles. Por isso que a arguição é tão importante, né? Até já, pessoal! Tchau, tchau. Tchau, tchau.